Graça e paz, igreja. Eu estou muito animada. E você? Esse culto tem o nome do culto da vitória. Você tem que botar os pés naquela porta, sabendo que você vai levar a tua vitória desse lugar. Você não vem para um culto da vitória para sair daqui derrotado. De jeito nenhum. Você já chega com a certificação de que vai sair vitorioso. Você crê nisso? Então, diga, eu também estou animado. Ah, não, saiu muito fraco. Olha, eu estou pregando há 10 dias, tenho 73 anos e estou mais animada do que você. Não é possível. Eu estou animada, fala, eu também estou animada. Melhorou, melhorou. Pode aplaudir o Senhor. Marcos 16, a partir do versículo 14, é conhecido como a Grande Comissão. E aqui está escrito, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. Apareceu para 11 porque Judas já havia suicidado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Versículo 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão, Jesus dando aos seus discípulos a comissão de pregar o evangelho a toda criatura, a salvar almas, e as almas que fossem salvas teriam sinais. E o primeiro sinal, em nome dele, expulsariam demônios. E o texto termina que ele subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, e de lá ele confirma com sinais e maravilhas a palavra dos discípulos. A palavra é liberada, e do céu vem o sinal que faz com que a palavra aconteça. Eu quero dizer para você que, por muitas razões, Jesus se manifestou. Ele se manifestou para salvar os homens, ele se manifestou para ensinar os mistérios do reino dos céus. Eu falei aqui que ele se manifestou para reconciliar todas as coisas com o Pai, céus e terra. Mas tem uma palavra que, para mim, ela é muito, mas muito preciosa. Está escrito assim, para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Fala comigo, para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não se manifestou para coexistir pacificamente com elas, não se manifestou para assistir o diabo trabalhar e dizer, ó céus, ó dor, mas manifestou-se para destruir as obras do diabo, para acabar com a festa de Satanás, para colocar o inferno no seu lugar, para dar à igreja a certeza da vitória. Por isso ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando o homem foi colocado na terra, lá no Éden, formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, o homem tinha autoridade no mundo espiritual. Por que você acha que Deus mandou o homem guardar o jardim? Você só guarda o que corre risco do ladrão levar. Porque o que veio para matar, roubar e destruir, o ladrão, já estava na terra. Um anjo de luz, formado por Deus, para o louvor da glória de Deus, rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. E expulso que foi, veio para a terra. Por isso Deus manda o homem guardar o jardim. E deu ao homem a autoridade para guardar o jardim. O homem não exercitou a autoridade.
O inimigo entrou no jardim e o homem não o expulsou. Por causa disso, o inimigo ficou na terra. E por causa disso, a autoridade espiritual dada ao homem lá no Éden foi recolhida nos céus. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho ninguém com autoridade para expulsar demônios, não tem. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Ou Davi chamado para dedilhar um instrumento. E quando ele tocava, o Espírito de Deus se manifestava. E o demônio que estava em Saul afastava-se, porque a adoração atrai o Espírito Santo de Deus e a libertação na adoração. Mas o demônio voltava. Tanto voltava que Saul suicidou. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio em carne. Por quê? Porque Deus deu a terra para os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quando ele faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra. Domínio sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens para dominar. Dominar. Algumas pessoas dizem, tem uma contradição, pastora, porque o Salmo 24 diz que a terra, sua plenitude, é do Senhor. Todos os que nela habitam são do Senhor. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. O instituto jurídico de propriedade é diferente do instituto jurídico de domínio. A propriedade é do Senhor, ele vai fazer novo céu e nova terra. Mas o domínio, ele deu para o homem. É do homem o domínio. Por isso que nós fomos ensinados a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O domínio é meu. Eu posso atrair a vontade de Deus para a terra, ou posso abrir a porta para as trevas. Satanás bate a porta, o Senhor fala para Caim, o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo, mas em Apocalipse está escrito que Jesus bate a porta. Eu estou à porta, se você abrir, eu vou entrar em sua casa. E vou cear com você. Casa é família. O que eu quero dizer para você é que o inimigo ficou na terra, o homem tem o domínio da terra, mas a autoridade tinha ido embora, dominando sem autoridade. E Satanás fazendo a festa sobre a face da terra. Aí, o pai envia o filho dele em carne, como homem. Ele vem como filho do homem, porque o domínio da terra é do homem, e é como homem que ele recebe a autoridade de volta para a terra. Lá no Jordão, na hora do batismo, quando a Trindade se reuniu, a voz do Pai foi ouvida dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito desce em forma de pomba, a Trindade se junta na terra, a autoridade vem para a terra. Por isso que só depois do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com Satanás. E naquela conversa, está escrito, está escrito, está escrito. Enquanto Jesus não fala para ele, retira-te, ele não sai. Porque esse ser espiritual da maldade foi expulso do céu. E alguém é expulso porque não é por livre e espontânea vontade que sai. Só precisa ser expulso quem reluta em obedecer a saída. Diante de Jesus, ele queria ser Deus para Jesus. Ele fala, dar-te-ei todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. E você adora a Deus. E esse ser espiritual da maldade, agora, a partir do batismo, encontra uma oposição na terra, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando Jesus começa a expulsar demônios, os fariseus, os doutores da lei, incapazes de compreender a verdade espiritual que estava acontecendo ali, eles falam que Jesus tem parte com Beelzebu. Por isso que os demônios estavam saindo.
E é nesse contexto que Jesus fala que tem um pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aqueles homens estavam chamando o Espírito Santo de Beelzebul. Quem estava em Jesus para lhe dar autoridade? Quem lhe ungiu para libertar cativos e oprimidos? O Espírito Santo de Deus. E essa autoridade que Jesus recebe, ele não fica com ela, ele delega, ele transfere. O que é uma delegação de autoridade? Aqui em Belo Horizonte fica fácil explicar. Imagina aquela avenida que desce assim, Amazonas que chama? Que tem uma descida bem íngreme assim. Essa Afonso Pena. Imagine que vem um caminhão com um bloco de mármore em cima. Imagine que tem uma velhinha querendo atravessar a rua e ela não consegue caminhar até o sinal de trânsito porque ela anda com dificuldade e ela pede para o guarda parar o caminhão para ela atravessar, mesmo fora do sinal, fora da faixa. E o guarda, com o coração bondoso, resolve ajudar a velhinha. E ele coloca o apito na boca e ele vai para o meio da rua e faz assim. E o caminhão tem que parar. O caminhoneiro reduz a marcha, puxa o freio, canta o pneu e para. Por que para? Não para por causa do guardinha. O guardinha tem 1,80 m, 80 quilos, não é nada perto de um caminhão com bloco de mármore. Por que o caminhoneiro para? Porque aquele guarda, ele tem uma autoridade delegada pelo Estado. E o Estado multa, tira a carteira de motorista, prende veículos e prende o motorista também. Então, porque há um poder respaldando aquela ação. E esse poder é cheio de autoridade, e a autoridade foi delegada para ele. Quando Jesus vem, ele delega a autoridade. Quando ele chama os seus 12 discípulos, primeira ação dele com os 12 discípulos, isso está em Mateus capítulo 10, é dar-lhes autoridade no mundo espiritual. Primeira ação de Jesus com os seus discípulos é dar-lhes autoridade. Depois ele escolhe outros 70. Lucas capítulo 10 conta o regresso dos 70. Foram enviados de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, para pregar o evangelho. Quando eles voltam surpresos. Eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Eles voltam surpresos com a submissão do mundo espiritual. Jesus não deu antes de enviá-los, mas deu, eles só não souberam que receberam essa delegação de autoridade. E a resposta de Jesus para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre acima de todo poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Vamos passar aí o versículo mais um pouquinho para frente. Ele deu para os 70, deu para os 12. Agora, presta atenção, quando ele diz para os 70, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ele estava fazendo o cumprimento de uma profecia lá do Éden, lá do começo. Quando o homem pecou, porque Satanás induziu o homem ao pecado, para o homem perder a autoridade e sair da presença de Deus. Perder aquela autoridade original que recebeu. Quando Deus tira o homem da sua presença, Deus diz algo. Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Só 3 pessoas disseram glória a Deus. Vou te dar chance. Vou te dar chance. Lá no Éden, quando o homem pecou, induzido pelo diabo, e ali perdeu a autoridade, ele ouviu Deus dizer para o homem: da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ele estava falando de quem? De Jesus, claro. Mas ele não estava falando só de Jesus. Só tem um portal legal
para um espírito vir para a terra. É o ventre de uma mulher. Para Jeremias, ele fala, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Davi fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos, o ventre da minha mãe sabia todos os meus dias. Não há um só ser sobre a face da terra, ser humano, não há um só homem, não há uma só mulher, que não tenha nascido da barriga de uma mulher. Todos nasceram. Quando ele fala lá no Éden, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ele já estava profetizando filhos e filhas que ele teria na face da terra, que teriam autoridade para pisar a cabeça da serpente. Quando os 70 voltam possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, ele diz, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Filhos e filhas de Deus têm autoridade, a delegação de autoridade nos alcança. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo é filho de Deus, pastora? Não, todo mundo é criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse se torna filho de Deus. Ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Eles veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são empoderados. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Você se torna filho quando você entra por esse caminho. E quando você entra por esse caminho, você se torna empoderado, a autoridade vem para você. Você se lembra que está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. No meio da herança tem autoridade espiritual. Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Da barriga da mulher nascerão criaturas que, quando entregarem suas vidas para Jesus, tornam-se filhos de Deus. E, tornando-se filhos de Deus, são empoderados na terra. E, com o poder, têm autoridade para pisar a cabeça da serpente. Quando ele diz aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, vai se tornar filho. E esses sinais hão de acompanhar os filhos. Em meu nome expulsarão demônios. O primeiro sinal faz parte da herança da cruz. E a palavra diz que ele subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai e confirma a palavra liberada pelos filhos dele. Os filhos de Deus, os irmãos dele, ele confirma a palavra que é liberada. Se eu abro a boca, vem a confirmação. Você se lembra daqueles dois apóstolos dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Os filhos podem usar o nome. Eles podem usar o nome. Eles têm o DNA, têm a divina semente que é o Espírito Santo de Deus, e podem usar o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Deixa eu contar algo para você que aconteceu, talvez você não saiba, mas eu realizo seminários intensivos de cura e libertação. Fizemos a edição de número 61 em Joinville agora. Fazemos em vários lugares do Brasil, vamos fazer aqui em BH ainda. E no primeiro dia
do seminário de número 60, primeiro dia, o louvor começando, uma mulher se levanta da primeira cadeira e vem à frente. E ela chega chorando, bem mais baixo do que isso aqui, onde eu fico sentada para ensinar. E ela chegou chorando e ela disse para mim assim: pastora, tem salvação para mim? Tem salvação para mim? Eu falei: tem para todo aquele que quiser. Aí ela disse: mas eu tenho 73 anos e eu tenho 53 anos de mãe de santo. Eu falei: glória a Deus, hoje é o dia da sua salvação. E aí eu falei: me dá as suas mãos, porque eu queria que ela confessasse Jesus naquela hora. O louvor estava começando, estava acontecendo. E quando eu peguei nas mãos dela, aconteceu algo que só tinha acontecido uma vez em todos os 40 anos que eu trabalho com libertação. Ela estava lúcida, ouvindo, vendo, mas o inimigo falava pela boca dela. E o inimigo falava pelos dentes dela. Ela travou os dentes. Ele travou os dentes dela e dizia: eu mato ela. E ela, de olho aberto, falava: não fecha o olho, querida, não fecha o olho. E eu disse: ninguém ouviu, o louvor está acontecendo. E eu disse para aquele demônio: você não vai matar, você vai sair, porque você não teve poder nem para impedir dela chegar nesse lugar. E você vai sair agora. E saiu, e aquela mulher entregou a vida para Jesus. E aquela mulher está sendo uma bomba no inferno agora. O poder do inimigo é nada perto do poder da igreja. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. A igreja é empoderada na terra. A igreja só precisa exercitar essa autoridade. Tem muita gente que não sabe que tem autoridade. Satanás sabe que você tem. Agora você está sabendo, que ele está sabendo, que você está sabendo que você tem autoridade. E como esse culto é o culto da vitória, é hora de guerrear. É hora de lutar. Muita gente que vem para cá, vem para buscar uma vitória. Eu quero dizer para você que o teu Jesus não é aquele de pendurado na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já passou. Agora ele é o Senhor dos exércitos. Nós vemos o Salmo 24 que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E para isto, ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isto, ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe, eu li um texto bíblico. E a minha cabeça se confundia às vezes. Eu sempre fui de muita pergunta para Deus. Eu sempre quis saber os mistérios da palavra. Jesus falando: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. E eu falava: Senhor, como maiores? Como alguém pode fazer alguma coisa maior do que o Senhor fez? Eu sei que está escrito que o Senhor vai subir, vai sentar à destra do Pai e vai confirmar com sinais e maravilhas as palavras que vamos liberar. Mas como maiores, Pai? Como maiores? Não há compreensão para mim disso. Até que um dia o Senhor mostrou para mim o que é maiores. Ele andou em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ele expulsou demônios em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ele atravessou o mar da Galileia, foi expulsar os demônios em Gadara. Ele andou naquela região que visitamos quando vamos a Israel. Mas ele chamou os discípulos e falou: vocês vão por todo o mundo. Vocês vão por todo o mundo. Sabe o que é maior? É maior geograficamente. Ele fazia em Jerusalém, Judéia, Samaria. Aí os discípulos saem de lá e vão para os outros lugares da terra. E nos outros lugares da terra eles vão replicando
usando o poder e a autoridade, Jesus como cabeça vai confirmando dos altos céus a palavra. Você já viu uma igreja como a Getsemane, começou desse tamaninho, aí ela ficou maior, porque ela expandiu geograficamente, porque ela cresceu em número, porque ela tem missões para todos os lugares, porque ela tem um trabalho que vai além do primeiro endereço. Maior é isto. Maior é agora, aqui, nessa cidade chamada Belo Horizonte. É você que vai fazer. E o corpo de Cristo vai crescendo, porque o número de filhos vão crescendo na face da terra. E esses filhos são empoderados. E à medida que tem empoderamento, tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Um dia uma mulher me ligou: pastora, me ajuda, meu marido está endemoniado, está possesso. Minha irmã, ore aí, mande sair. Não, minha irmã, mas ele está com um demônio muito violento. E eu falei: o que tem em você, minha irmã? Uma hora o que tem em você. Abre tua boca, ordena que esse espírito de trevas saia da tua casa, do teu marido, de tudo que te pertence. Daqui a pouco ela liga e fala: pô, não é que funcionou, pastora Tânia? Funciona, minha irmã. Funciona, meu irmão. Porque quem empenhou a palavra não sou eu, é Jesus. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, expulsarão demônios. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E chega de conversa, vamos orar. Eu sei que tem muita gente enfrentando lutas, batalhas. Muitas pessoas estão com filhos nas drogas. Muitas pessoas estão com o casamento desfacelado, porque o inimigo está levando um ou outro para a promiscuidade da pornografia, da internet. Eu sei que muitas filhas estão se perdendo. Eu sei que Satanás está fazendo uma festa na terra, mas eu quero que a igreja se levante com autoridade. Eu quero que a igreja se levante. Se levante. Se levante. Agora presta atenção no que eu vou dizer antes de orar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Você precisa crer primeiro, vir para Jesus primeiro, para depois entrar na batalha. O selo da vitória é o Espírito Santo. O penhor da sua vitória, no culto da vitória, é você ser filho. Se você não for filho, esse poder do qual estou falando não está sobre você. E você não vai brigar com o diabo se você não for filho. Se você tem um pezinho lá, você vai dar tiro no pé? Você primeiro tem que tirar o pé de lá. Sair do império das trevas para o reino da luz. Então, a primeira coisa que preciso fazer é ofertar Jesus para você. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, para salvar a sua vida, para arrancar você do império das trevas para o reino da luz, para trazer você para o lugar da vitória, para trazer você para o lugar chamado igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra o corpo de Cristo na terra. Então é preciso que você primeiro, antes da guerra que vamos fazer aqui, e essa guerra é para botar Satanás no lugar dele, é preciso que você entregue sua vida para Jesus. É preciso que você diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero sair do lugar de criatura, só criatura, e me tornar filho de Deus. E aí você está pronto para entrar conosco nessa história. Então venha, em nome de Jesus.